andando pela terra, revelando o reino de Deus, trazendo a glória do Senhor à humanidade e manifestando o poder que há em seu nome. João 5, vamos ler dos versos 1 ao 18. O texto diz assim: Passado certo tempo, houve uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, há um tanque chamado Betesda, na língua dos hebreus, o qual tem 5 pórticos. Neles ficava uma grande multidão de doentes, cegos, mancos e paralíticos, deitados, esperando o movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de tempos em tempos ao tanque e agitava a água. Então, primeiro que ali entrasse, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que vivia assim havia muito tempo, Jesus lhe perguntou: Queres ser curado? O enfermo lhe respondeu: Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Por isso, enquanto eu vou, outro desce antes de mim. E Jesus lhe disse: Levanta-te, pega a tua maca e anda. Imediatamente o homem ficou curado e, pegando a maca, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que fora curado: Hoje é sábado e não te é permitido carregar a maca. Ele, porém, lhe respondeu: Aquele que me curou, esse mesmo me disse: Pega a tua maca e anda. Perguntaram-lhe então: Quem é o homem que te disse: Pega a tua maca e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, pois Jesus havia se retirado, pois havia muita gente naquele lugar. Jesus encontrou-o mais tarde no templo e lhe disse: Olha, já estás curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O homem então retirou-se e contou aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque ele fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. A cura de um paralítico no famoso tanque de Betesda. Há uma controvérsia nesse texto que é importante destacar e chamar a sua atenção, até porque canções já foram feitas, louvores já foram entoados a partir da revelação deste texto nos evangelhos. Mas eu preciso chamar a sua atenção para um fato hermenêutico importante nesse texto. No finalzinho do versículo 3 e todo o versículo 4, na sua versão, na sua Bíblia, deve aparecer entre colchetes aquele sinal gráfico que parece com parênteses, mas ele tem os seus ângulos retos. Esses colchetes trazem uma informação importante para a interpretação do texto. Este texto não consta nos manuscritos mais aceitos ou mais antigos dos evangelhos. E aí então surge uma grande controvérsia nos estudiosos da interpretação bíblica. Eu não quero me embrear nesta floresta cheia de espinhos, mas eu preciso destacar porque é importantíssimo este detalhe para que nós expurguemos qualquer equívoco e nos detenhamos naquilo que é essencial. Por que é importante esta informação? Porque é muito fácil desenvolvermos um cristianismo supersticioso, animista. E não é sem motivo a importância de considerar o fato de que nos manuscritos mais antigos dos evangelhos não se encontram estas palavras que explicam a razão pela qual as pessoas ficavam sentadas nos pórticos deste tanque, que na verdade a linguagem bíblica às vezes nos traz alguns problemas, porque quando você pensa em tanque, o que vem à sua mente? Aquele negocinho que fica lá na sua área de serviço, né? Não. É um termo usado na arqueologia, mas de tanque como nós conhecemos hoje, não tem nada a ver. Era um grande lago, mas que foi construído uma grande construção sobre ele. As pessoas que já puderam vê-lo pessoalmente, visitando as terras santas lá em Jerusalém, dão conta de que era como se fosse uma grande piscina pública que foi urbanizada,
e por baixo dela passavam vários aquedutos, não é? E que de tempos em tempos, de fato, esta água era agitada. Mas segundo os arqueólogos, há uma explicação física para isso. Com a passagem desses aquedutos por baixo deste grande lago, vamos dizer assim, urbanizado, concretado, na época por pedras, né? O movimento dessas águas dos aquedutos, de fato, de tempos em tempos, numa certa frequência, agitava a água. E acreditava-se que este agitar da água era milagroso. Mas não há uma evidência específica e contundente que atrele esta experiência ou este fato com uma teofania, ou seja, com uma manifestação de Deus. Até porque isso se explicava muito facilmente. E também, pelo contexto dos tempos bíblicos, considerar a água tinha uma consideração muito poderosa na consciência mística daquela geração. Com isso, nos manuscritos mais antigos e mais aceitos, como eles chamam os manuscritos maiúsculos, há essa expressão no estudo da hermenêutica, os manuscritos maiúsculos, não se encontra este texto, o que acredita-se que tenha sido colocado muito depois pela tradição das pessoas, talvez com o intuito de explicar por que as pessoas ficavam lá. Porque elas acreditavam que o movimento das águas era milagroso. E então, por que isso está aqui nos evangelhos? E por que é tão importante dizer isso? Porque nós precisamos expurgar do evangelho contemporâneo o risco que nós ainda temos hoje de dar poder às coisas criadas e tirar este poder da simplicidade do nome de Jesus. Basta você considerar o seguinte: se de fato isto não consta nos manuscritos mais antigos, ou seja, esta informação foi colocada depois e não pelo próprio João, esta seria a ideia principal. João fez questão de frisar o que de mais importante precisava ser dito. Havia na beira daquele tanque, independentemente de haver um milagre ou não sobrenatural ali, um homem que há 38 anos não conseguia ser curado. Mas ele conheceu alguém que, em definitivo, solucionou a sua dor. O problema é que, se nós levarmos em consideração que este texto entre os colchetes tem a mesma importância daquilo que João teria escrito sem incluí-lo, é o que nós estamos fazendo hoje com a rosa santa, com sabonete de não sei o quê, com um copo d'água sobre o rádio, sobre a televisão, e que é esse evangelho esquisito que a gente acredita hoje. E o nome de Jesus é esvaziado, porque acredita-se muito mais na corrente dos 7 dias, acredita-se muito mais no corredor de não sei quantos pastores, acredita-se muito mais no nome de uma igreja, e Jesus é só uma vaga noção. Ah, sim, tem Jesus nessa história. Por isso, para mim, é importante no estudo dos evangelhos, ainda que faça parte da história o fato de que alguém incluiu entre colchetes aqui algo que julgou ser importante para explicar a razão pela qual as pessoas estavam lá, do que é muito mais importante saber isso, que alguém colocou ali com o intuito de explicar um fato histórico, sob o risco de que eu poderia atribuir a um relato histórico um poder que ele não tem. Note bem que o anjo do Senhor, que se encontra no texto aí, está em letra minúscula, ou seja, quem escreveu não quis arriscar dar a este anjo um nome, uma atribuição. O que João quis fazer de fato foi mostrar aquele que de fato tem poder para trazer vida aos que sofrem. E algo maravilhoso nesse texto é ter em mente que o mais importante, o essencial aqui, a chave para entender a ação de Deus na vida deste homem, não é o fato de que o mover das águas faz o milagre acontecer, mas é a pessoa de Jesus. Eu quero destacar e deixar isso claro, porque
nós vivemos um tempo em que o cristianismo está se tornando um cristianismo místico, supersticioso, crentes com uma fé extremamente vulnerável, uma fé apegada às esquisitices dessa geração. E se você insiste num texto, ou num entendimento, se você insiste numa compreensão supersticiosa da fé, você ignora e deixa em segundo plano quem é Jesus. E é o que nós mais vemos no chamado movimento neopentecostal. É taça disso, é taça daquilo, é estandarte, é candelabro, é água, é a garrafinha, é a toalha, é o sabonete, é o lenço, é o chapéu, é a bengala, é tudo. E nós então estamos desenvolvendo nessa geração o que se chama de cristianismo, mas é um negócio esquisito, idólatra, manipulador e manipulativo, supersticioso, que nada tem a ver com o Evangelho de Jesus. Eu não estou colocando em dúvida a autoridade neotestamentária, ao contrário, eu estou apenas ajudando você a entender que em toda a inteireza bíblica há uma mensagem essencial. E qual é a essência deste capítulo 5? Não é o mover das águas. E eu não sei cantar porque eu não lembro bem, mas eu sei que tem uma canção aí que fala do mover das águas. E aí então a gente fica como esse homem, esperando o momento para a água se mover. E se a água vai se mover, eu vou lá, vou dar um mergulho. E Jesus passou pertinho e você nem viu, porque estava tão preocupado com a água, tão preocupado com a onda, tão preocupado com a moda, tão preocupado com os outros, tão preocupado com a corrida. E Jesus passou tão perto e você nem viu. O fato é que na história da formação do que nós chamamos cânon, os estudiosos têm vários manuscritos que foram descobertos nos achados arqueológicos, que escavam, encontram vasos, encontram cavernas. E eles têm uma forma de reconhecer e datar, e os manuscritos mais antigos, os mais aceitos, com mais autoridade, os que são os mais próximos de terem sido os originais, eles não estavam preocupados em falar do mover das águas. Eles estavam preocupados em falar de um homem, Jesus. O problema é que na tradição alguém foi lá e falou assim: não, mas eles ficavam lá porque eles acreditavam que quando a água mexia, o primeiro que entrasse na água fosse curado. Qual é isso que a gente corre hoje? A gente vai criar um tanque para a gente, vai ficar ali orando, Deus move as águas, quando mover a gente mergulha. E o cristianismo simples foi embora. Jesus passou e ninguém viu. Ninguém tomou conhecimento. Isso se parece muito com o movimento gospel dos nossos dias. Parece demais com este mover que a gente quer que Deus faça, e ninguém está interessado em olhar nos olhos de Jesus e dizer: faz comigo o que o Senhor quiser. A gente olha para Jesus e fala assim: faz como eu quero. Portanto, neste texto, eu encontro um homem que trabalha o tempo todo porque ama você. E nesse texto nós encontramos como este homem trabalha. Ele não precisa das águas movendo, ele não precisa esperar um tempo certo, ele não precisa esperar um ritual, ele não precisa esperar o oportunismo, ele faz a oportunidade acontecer. O texto mostra que havia um paralítico que ficava ali esperando esse tal mover das águas por 38 anos. E ele olha para aquele contexto e fala assim: eu não vou conseguir nunca. Tanto é que Jesus pergunta para ele: o que você está fazendo aqui? Ele: eu estou aqui tentando, mas toda vez que eu vou tentar correr, não dá. Alguém vai primeiro, claro, paralítico. Mas a gente não conhece um paralítico que teve 4 amigos que levou a Jesus? Fica pior ainda para esse jovem, porque há 38 anos ele perdeu tudo, inclusive os amigos. Porque a vida dele era tão miserável que ele estava ali abandonado. A gente pergunta: será que não tem uma pessoa que pudesse pegar esse camarada no colo e dizer: não, hoje é o seu dia, vem comigo? Mas aquele homem descobriu que ele poderia ter o amigo dos 100 amigos.
É maravilhoso pensar que o meu Jesus, ele se dispôs a ser o amigo daqueles que não tinham amigos, daqueles que a sua sociedade julgou não merecedores. Jesus foi aos que a sociedade condenou, que o sistema ético e moral daquele tempo e o sistema legal estava pronto para condenar por qualquer coisinha, ou qualquer coisona, evidentemente. Mas eram pessoas que estavam o tempo todo vigiando e vigiados. Mas não tinha uma pessoa que se dignasse a olhar para aquele homem e ter dele misericórdia. Portanto, que é tão importante, por isso que é muito importante hoje, na soberania de Deus, incluir esse texto entre colchetes. Porque nós também perdemos muito facilmente a ótica e o foco das coisas. E para mim esses colchetes aqui são tão importantes porque me mostram que eu preciso manter os meus olhos em Jesus. Porque é muito fácil eu me fixar no ritual. É muito mais confortável eu olhar para a cerimônia. É muito mais premeditado e mais seguro eu ter o esquema, eu ter o esboço, eu ter o planejamento, eu ter o cronograma pronto, assim, vai acontecer dessa forma. Só que o tempo vai passando, os dias vão passando, as pessoas vão passando, e você vai ficando, e você vai sendo esquecido, e você vai sendo abandonado, e você vai ficando para trás. Mas há um momento em que aparece este que se oferece para ser o amigo daqueles que não têm mais nenhum amigo. Ou seja, por pior que seja a circunstância, por pior que seja a situação, por pior que seja qualquer um de nós, Jesus quer ser o nosso melhor amigo. Porque Ele nos encontra como estamos, mas Ele não nos deixará como nos encontrou. Essa mensagem é maravilhosa, irmãos. O meu Jesus me encontrou do jeito que eu sou, mas Ele não me deixará do jeito que Ele me encontrou. É quando então lá no versículo 7, Ele explicou: Senhor, eu estou aqui, mas não tem ninguém para me ajudar, ninguém me socorre, ninguém me pega pela mão e me leva até lá no colo, de qualquer jeito, ninguém dá um jeito. E aí então, nesse momento, Jesus olha para ele e fala assim: e aí, você quer ser curado? Ele fala, olha para um lado e para o outro assim, eu quero, mas não tem jeito. E então Jesus no versículo 8 vai dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda. Agora vem o desafio, agora vem o cheque. Porque Jesus, diante daquele homem paralítico, dá uma ordem improvável. E aquele homem olha para si mesmo e fala assim: como assim, Senhor? Como assim, moço? Como assim, homem? E é aqui que o milagre começa a acontecer. Porque diante do improvável e diante do impossível, este homem, ele decide obedecer. Diante do seu quadro, diante da sua situação, diante da sua frustração, diante da sua desistência, porque ele já havia desistido. Está aqui o texto. Ele diz: ninguém me leva mais, acabou, minha chance já era. Toda vez que eu corro, alguém vai no meu lugar, minha vida já foi. 38 anos esperando, 38 anos aguardando, e agora vem você aqui e me manda ficar de pé. Mas é agora que acontece o milagre. É quando este homem tem a coragem para ouvir o absurdo, mas acreditar no poder daquela voz, acreditar na sinceridade daquele olhar, acreditar na compaixão daquele que se importou. Talvez entre tantos anos que se passaram, o único que parou para olhar para ele nos olhos, ele diz: esse camarada tem algo de diferente. Há algo de sublime neste olhar, há algo de especial nesse falar, e por isso eu vou obedecer. E diz o texto, versículo 9: imediatamente o homem ficou curado. Os evangelistas fazem questão de frisar o tempo das ações, e João faz questão de dizer aqui que foi naquele momento, a obediência que faz o milagre acontecer.
Nós queremos o milagre de Jesus, mas não estamos prontos para aceitar a sua palavra e obedecê-lo plenamente. Porque para nós, muitas das ordens de Jesus podem soar absurdas. Muitas das ordens de Jesus são fora da direção das nossas intenções. Muitas das ordens que Jesus dá fogem à nossa racionalidade. Muitas ordens que Jesus nos dá fogem à moda do tempo em que vivemos. E você diz, eu vou fazer isso? Mas o milagre está atrelado à nossa capacidade de obedecer. Por mais absurdo que seja, por mais improvável que pareça, e por mais impossível que se revele a ação, Ele mandou, faça. Porque o milagre é fruto da sua obediência. O amigo dos que não tem nenhum amigo terá sempre uma palavra de vida para aqueles que estiverem dispostos a obedecê-lo. O texto diz então que imediatamente ele foi curado, pegou a sua maca e foi embora. E agora então vem a sociedade. Agora vem então os críticos. Agora vem então aquelas pessoas que acreditam muito mais facilmente numa água se mexendo, que pode ser facilmente explicado, do que se apegar a algo que eles viam há 38 anos, e ainda que eles não saibam explicar, eles acham estranho demais. E eles se apegam aos detalhes. Eles dizem, ei, você está carregando a sua maca no sábado? Havia na lei mosaica, se você estudar um pouco mais os Levíticos, a lei de que no sábado você não pode trabalhar. E, paralelamente a isso, os líderes do judaísmo desenvolveram lá uma outra ferramenta de interpretação da lei que enumerava, como se fosse um código de interpretação, e criaram mais ou menos 39 atitudes que você não podia fazer. Alimentar o animal, levar o animal para a cela, ceifar, semear. E dentro dessas 39 tinha assim, carregar nada. Tinha lá um limite de peso. Você pode carregar até tantos quilos. Na época as medidas de peso eram outras, mas você pode carregar até tanto. Mais do que isso você não pode fazer. Então você pode carregar um copo de água para a mesa, mas você não pode carregar uma cama. E era exatamente onde esse jovem estava infringindo a lei. E aí então eles olham para ele e falam assim, ei, você está carregando uma cama no sábado. Eu poderia aqui supor um diálogo um pouco mais longo, dizer assim, mas você está vendo a cama e não está vendo que eu estou andando? Você está preocupado com a lei e você não está vendo o que eu estou vivendo? Você não consegue se alegrar comigo? Você está tão preocupado com a regra, está tão preocupado com a formalidade, está tão preocupado com a lei que você não consegue ver que aconteceu algo glorioso e inexplicável comigo. Eu estava há 38 anos jogado num daqueles pórticos do tanque de Betesda e eu encontrei um homem que olhou para mim e mandou levantar. Eu levantei e estou curado. E você não consegue ver isso? Ah, meus irmãos, como os legalistas são incapazes de fixarem seus olhos naquilo que é o essencial. E se apegam tanto às periferias. Quantos legalistas não conseguem se alegrar com aquilo que é verdadeiramente a alegria da vida e se apegam às suas razões pessoais para achar tudo errado, tudo fora do gosto, tudo fora do jeito, tudo fora do planejado. Jesus estava ali para cumprir a lei e ele diz, não, meu pai trabalha todos os dias. E enquanto tiver trabalho para fazer, eu vou fazer. E entra agora um diálogo interessante, porque eles falam assim, quem foi que fez isso com você? E ele fala assim, olha, eu nem sei quem foi. Ele, quando eu vi, eu estava andando, e quando eu procurei, ele já tinha sumido. Mas depois, no templo, ele encontrou Jesus. E ele reconheceu, e ele disse, olha, foi ele. Aqui é um detalhe interessante. Barclay, que é um intérprete do Novo Testamento, ele sugere o seguinte, provavelmente esse jovem fez isso porque quem descumprisse a lei deveria ser apedrejado até a morte. Então naquele momento ele tentou encontrar um álibi. Ele falou assim, antes que me apedrejem, foi ele que mandou eu andar, foi ele que mandou eu carregar a maca. Briguem com ele, falem com ele. E Jesus falou assim, fui eu mesmo. E aqui é uma lição preciosa nesse detalhe do texto. Jesus tomou sobre si a culpa que seria daquele jovem. Jesus cumpriu as Escrituras. Ainda não era a culpa da cruz. Mas ali naquele momento Jesus estava pagando o preço. Sim, fui eu.
Fui eu que mandei ele carregar a maca. Fui eu que o curei. E ele falou: sabe por que eu fiz? Porque o meu pai trabalha todos os dias, e enquanto eu estiver aqui, eu também vou fazer o mesmo. Aí é que eles ficaram bravos. Aí agora o problema já não é mais ter sido curado, não é mais carregar a maca e não é mais fazer isso no sábado. Agora o problema é que Jesus diz assim: eu sou Deus. Aí pronto, aí mexeu com os fundamentos da religião deles. E aí diz o texto então que eles a partir de então procuraram matá-lo. Mas o destaque que eu quero fazer nesse texto finalmente é esta declaração de Jesus no versículo 17: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Este Jesus, que é amigo dos que hoje estão sem amigos, este Jesus, que pela sua palavra transforma a nossa vida, é este Jesus, é Ele que trabalha o tempo todo para mostrar amor por você. Talvez sejam 38 anos, talvez seja uma paralisia espiritual, talvez seja uma enfermidade que lhe consome todas as forças, talvez seja uma tristeza destruidora e destrutiva. É hora de você deixar de lado o tanque e olhar nos olhos de Jesus, pois Ele é o amigo dos que estão sem amigos. Ele, por sua palavra, transforma a sua vida, e Ele fará tudo para mostrar a você o quanto você é amado. Ele pagará o preço, como pagou lá na cruz, e Ele tomou nesse momento mais uma vez e disse: fui eu. Se há alguma coisa que deva ser paga, eu estou aqui. Jesus, aquele que assume as nossas dívidas, aquele que assume as nossas dores, aquele que levou sobre si as nossas tristezas, Jesus Cristo. Ele que trabalha porque ama você. Queria que você fechasse seus olhos agora. E em nome de Jesus, com os olhos da alma, procurasse contemplar este olhar. Pense que nesta noite talvez você também esteja em um dos pórticos, esperando algo acontecer. Haverá um mover das águas, haverá uma onda, haverá algo maravilhoso, místico, sobrenatural. Tudo isso não acontecerá se antes você não olhar para Jesus. É interessante que na história não temos nenhum relato registrado de alguém que tenha sido curado efetivamente pelas águas deste tanque. Diz aqui que eles pensavam, eles achavam, eles criam nisso, mas não temos nenhum relato escrito. O único relato deste fato é de um homem que há 38 anos esperava a cura, e ele encontrou em Jesus. Será que nós estamos olhando na direção certa? Será que você já está olhando na direção certa? Talvez você esteja impressionado com o mover das águas dos tanques que nos são oferecidos hoje. Mas Jesus não está nisso. Nesta noite eu quero convidar você a olhar para Jesus, a reconhecer que só Ele é o seu verdadeiro amigo. Ele é o amigo daqueles que foram esquecidos. Ele é o amigo daqueles que sentem ali jogados no pórtico do tanque. Ele é o amigo daqueles que são ultrapassados por outros, deixados para trás. Ele é amigo daqueles que se sentem sós. Ele é o amigo daqueles que hoje não têm amigos. Jesus é aquele que trabalha por amar você. E para Ele não há limites. Ele está acima de qualquer cerimonial. Ele está acima de qualquer postulado jurídico, legal.
Ele está acima disso tudo. Mas há um detalhe. É necessário uma atitude de obediência e fé, de você fazer o que Ele manda. Não é você querer que Ele faça o que você manda, é você fazer o que Ele manda. E Ele manda você crer, Ele manda você segui-lo, Ele manda você entregar-se a Ele. Há alguém nesta noite que deseja encontrar em Jesus o amigo daqueles que foram esquecidos, o amigo daqueles que ficaram para trás, o amigo daqueles que foram jogados para o lado, o amigo dos que se sentem sem amigos? Nesta noite eu quero dizer a você que Jesus continuará trabalhando e continua trabalhando dia e noite para que você conheça o verdadeiro amor. E nesta noite, então, eu quero dizer a você: obedeça a Jesus. E obedecer a Jesus significa dizer: eu quero segui-lo. Alguém nesta noite que deseja seguir a Jesus e ter nele o seu amigo verdadeiro, um amigo que fará o milagre acontecer? Ele é o próprio Deus agindo em sua vida. Se alguém entre nós que deseja ter em Jesus o seu amigo, se alguém entre nós que crê que Ele está trabalhando por amor a você, e se há alguém nesta noite que deseja obedecer a Jesus e ver o milagre acontecer, onde você está, levante uma das suas mãos. Eu quero orar pela sua vida. Alguém entre nós? Deus abençoe, querido. Deus abençoe. Deus abençoe. Há mais alguém entre nós? Eu quero obedecer a Jesus. Eu quero seguir a Jesus. Eu quero que Ele seja o meu amigo verdadeiro, que se importa comigo. Eu quero olhar na direção de Jesus. Quero fazer o que Ele manda, porque Ele trabalha por amor a mim. Há mais alguém entre nós? Onde você está? Levante uma das suas mãos para orar por você e reconhecer a sua decisão e caminhar ao seu lado, juntos, amigos de Jesus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque Jesus Cristo revela a Tua glória para nós. Obrigado, Senhor, porque assim como lá naquele dia no tanque de Betesda, Jesus preocupou-se, amou, teve compaixão e misericórdia por aquele homem esquecido, abandonado, ultrapassado pelos outros, e o curou. O Senhor também faz as mesmas coisas hoje para com todos aqueles que olham para Ti. Obrigado, Senhor, pelo poder na Tua palavra, que nos levanta, que nos reergue, que nos impulsiona. Obrigado, Senhor, porque Tu trabalhas em nosso favor dia e noite. Sem parar, o Senhor estás agindo em nosso favor, e por isso Tu és o nosso amigo maior. Obrigado, Senhor, pelo poder que há no nome do Teu Filho Jesus, que nos salva, que nos cura, que nos liberta, que nos livra da morte e nos traz uma nova vida. Obrigado por essas mãos que se levantaram, homens e mulheres que estão dizendo: queremos seguir a Jesus, queremos obedecer a Jesus. Recebe-os, Pai, abraça-os, ministra a Tua bênção sobre essas vidas, de tal maneira que eles também levantem-se do lugar onde estão e saiam da paralisia espiritual para uma nova vida, entusiasmada, empolgada com o Teu poder e com a Tua palavra. Glorifica o Teu nome, Senhor, e continua em nome de Jesus a trabalhar dia e noite por nós, pois Tu nos amas e nós amamos-Te também, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor. Impressionante é o Seu amor. Yeah.
manifestaram a vontade de obedecer e seguir a Jesus. Em nosso boletim, na última parte, há uma filipeta destacável. Queria que você colocasse o seu nome ali, pelo menos um telefone, para a gente fazer contato, orar juntos, abençoarmos-nos mutuamente e seguirmos a Jesus. Pois só Ele é o nosso melhor amigo. Só Ele é o nosso amigo quando todos nos abandonam. Só Ele é aquele que nos dá ordens de vida. Só Ele é Ele que trabalha dia e noite por nós. Que Deus abençoe a sua semana, uma semana de vitórias, de conquistas e bênçãos. Que os últimos dias de setembro consolidem e terminem o plano de Deus para você. E que desde quinta-feira, neste novo mês, Deus renove sobre sua vida também muitas e muitas bênçãos para a glória dEle. Que a graça de Jesus esteja sobre a sua vida e sua família. Que o amor de Deus, nosso Pai eterno, inunde o seu ser, transbordando bênçãos para todos os que estão à sua volta. E que o Espírito Santo, em pessoa, pelo seu consolo e poder, lhe dê força, coragem para vencer e testemunhar da glória de Deus. E que todas as vezes que nos reunimos aqui, a bênção de Deus seja vista sobre nós. E quando estivermos espalhados daqui, que o mundo veja esta bênção sobre cada cabeça. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Um abraço a quem está do seu lado, forte. Cantinho dos Jovens logo após o culto. Que a sua vida seja bênção nas mãos de Deus.